todos. Sempre uma alegria estar aqui de volta. Agradeço a casa pelo convite, poder vir aqui conversar com vocês. Sempre uma alegria. Eu estava vendo aqui, quando eu cheguei, eu estava vendo o estudo de vocês. E como é que é? Quando falaram assim, encerrando o estudo agora e passando uma palestra, infelizmente eu vou dar notícia para vocês que continua o estudo, porque o tema é uma continuação do que vocês estavam estudando. Eu estava conversando com a Cristiane, ela falou que fazem 6 semanas aí que praticamente isso prova que o acaso não existe, né? É sempre essa continuidade. Então a gente está nessa sequência de palestra que eu já conversei com vocês sobre aquele poema, né? Vozes do Espírito, e hoje nós chegamos na frase a experiência é minha escola. Então, nós já trazemos, né, de cara ali o Evangelho segundo o Espiritismo, né, que nos escancara, né? Espírita, amai-vos, este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este é o segundo. Então, a importância da instrução, do conhecimento, da busca, do entendimento dessa nossa vivência. Então, a vida nada mais é do que esse processo gradativo, vamos dizer, de aprendizagem em vários aspectos. Então, nós estamos aqui para aprender realmente. Essa caminhada nossa não é por acaso e ela tem um objetivo. Então, nós estamos aqui, vamos dizer, para elevar esse nosso conhecimento, para aumentar a nossa bagagem de conhecimento, né, em vários aspectos. E a gente pode separar alguns deles aqui. Moral, né, então, evoluir moralmente. Normalmente eu participei da conversa de vocês aí, né, nossos políticos têm que evoluir moralmente. Né, mas, como é que é? Eu falo nossos políticos, acho que eu estou apontando para eles, né? Mas, quem colocou eles lá? Quem somos nós para dizer que nós somos melhor que eles? Então, nós estamos no mesmo caminho. Então, vamos dizer, todos nós temos que evoluir. Então, moralmente é um dos pontos. Intelectual é outro. Então, buscar esse conhecimento sempre, não só o conhecimento espírita, mas o conhecimento vivencial da vida mesmo. Não só também dos bancos escolares, mas do trabalho, da convivência, dessa troca realmente que existe e que é necessário. Se a gente for ver a literatura espírita, a gente percebe que quando desencarnados, nós vamos nos unir de acordo com a nossa energia. Então vai ser pessoas, vamos dizer, espíritos, né, muito parecidos. A gente vai, essa troca nossa na espiritualidade, ela é muito como é que é, do mesmo nível. Enquanto que a troca aqui, encarnada, a gente não tem isso, a gente tem de todos os níveis dele. Então por isso que é tão importante essa encarnação. Porque a gente consegue trocar com aqueles que estão mais abaixo e também com aqueles que estão mais acima. Enquanto na espiritualidade isso é mais difícil. Outro aspecto, emocional, tão em voga hoje em dia, né? Então, e a gente percebe que cada vez mais, né? A gente tem que saber trabalhar com o emocional. Hoje em dia nós estamos nessa sociedade nossa super, com uma velocidade super adiantada, né? E muita informação. Nós não conseguimos abarcar toda a informação que existe. Se a gente tenta, a gente fica emocionalmente abalado, porque a gente não consegue. Então, o que a gente percebe é que os espíritos estão vindo agora, né? As crianças estão vindo, aqueles, não é só agora, né? Já estão vindo há algum tempo já. Né? Eles estão vindo com muita mais capacidade de entendimento. Além de já estar nascendo nessa tecnologia toda. Então, eles vêm com esse conhecimento a maior, e a gente percebe isso nos nossos. Um exemplo que eu tenho em casa, particular, eu tenho uma filha, hoje em dia ela está na França, foi para lá, a faculdade da França puxou ela, mas quando ela era pequena, ela já surpreendia, uma das perguntas que ela me fazia: pai, por que você nunca para de pensar? Então, como é que eu vou responder isso, né? Então, vamos dizer, esse tipo de coisa, né? Outra coisa, vamos dizer, que eu percebia nela também novamente. Eu entro na sala e está lá, ela está aquele negócio do celular. Eu falei: nossa, mas o que é isso? É música? Não, pai, estou estudando. Mas não estou entendendo nada, né? Que está na velocidade 2. Eu não consigo, imagina, nem na velocidade 1 eu consigo acompanhar isso. Então vejam como os espíritos estão vindo,
né, com uma capacidade maior realmente. Né? Então, está havendo, vamos dizer, essa transformação nossa como sociedade, essa evolução, ela está havendo. Nossos corpos estão evoluindo para isso. Né? Talvez hoje nós estejamos passando por um momento, né, que nós, como espíritos, não estamos ainda adaptados a tudo isso. Mas nós estamos adaptando o corpo a isso. E querem, por exemplo, o autismo. Então, hoje em dia, se for ver, né, vamos dizer, era uma coisa que não se falava antes, né, e hoje em dia se cria, tem muitas vertentes e tudo, está se estudando muito. Né, e nada mais é do que espíritos que estão, vamos dizer, vindo, né, e transformando esse nosso corpo, tá, para que nós possamos vir melhores numa outra encarnação. Então, estão passando por essa transformação, estão fazendo que o corpo se transforme. Veja que interessante. Né? E, é claro, espiritual. Né? Então, esse aprendizado nosso, ele se encaixa nesses 4 itens, né, que eu tentei resumir aqui nisso. Né? Mas é claro que é muito mais. Né? Mas a gente percebe que, vamos dizer, o moral e o intelectual, ele se enquadra ali. Né? Ele acaba filtrando tudo aquilo ali. E é aquilo que a gente fala sempre das 2 asas, né? A moral e o intelectual, que a gente está fazendo crescer e aos poucos a gente vai voando, né, quando a gente consegue. Porque geralmente o intelectual é que vai puxando a moral. Então, a gente percebe já que a experiência e a aprendizagem é algo que vai estar sempre na nossa vivência. É indispensável, a gente não vai conseguir passar pela vida sem isso. Se a gente vai pegar lá no dicionário, no Michaelis, a gente coloca: aprendizagem trata-se de uma denominação geral dada a mudanças permanentes de comportamento como resultado de treino ou experiência anterior. Então, percebe que é necessário, vamos dizer, um treino, uma sequência, uma repetição disso. Então, não é por acaso que a gente passa muitas vezes pela mesma prova, porque muitas vezes eu tenho que aprender isso. E se eu não aprendo, eu repito. É o nosso banco escolar. Quando eu não consigo acompanhar aquele ano, o que ocorre? Eu volto para aquele ano de novo. Até que eu consiga entender a matéria. Nada mais é do que essa experiência nossa aqui em Canapuá. É prática e vivência. Não tem como. A gente só aprende fazendo. É necessário que a gente bote a mão na massa. E esse aprendizado, vejam, ele acaba levando, vamos dizer, essa nossa experiência também como vida, né? Como na família, no trabalho, na própria sociedade. Não tem como, sem como é que é? Muita teoria, não adianta, você tem que ter a prática também. Nada se aprende só de ouvir, passivamente. Então, nada se aprende só de ouvir. De ouvir falar, desculpa, passivamente. Então, não adianta, aquilo que entra pelo ouvido, muitas vezes a gente não está preparado para. Então eu tenho que botar a mão na massa, eu tenho que ir em busca disso. Exemplo, então, matemática, né? Solucionando os mais diversos e intricados exercícios. Na escola a gente tem isso. Né? Se eu não pratico, né? Se eu não vou lá e não faço exercício, eu não aprendo. Do mesmo modo, aprende-se uma virtude praticando, vivenciando no dia a dia. Então, a partir do momento que eu começo a praticar, a vivenciar, é melhor. Então, vocês percebem que a nossa existência, vamos dizer, ela vai acumulando essas experiências. Hoje em dia, eu já estou numa fase que eu me questiono, poxa, se eu tivesse essa compreensão lá atrás, quando eu era jovem, quanta coisa eu não tinha evitado, né? Quanto problema eu não tinha evitado? Sou eu que estou fazendo esse problema? Não, Ah, é a caixa. Quer que eu tenha que falar mais baixo? não, esse é o contrário. Então, quanta coisa eu já teria evitado, né, se eu tivesse o conhecimento de hoje. Mas não, era para passar por tudo isso. Eu só tenho esse conhecimento hoje porque eu passei por ele. Né? Porque eu errei, muitas vezes aquele erro me fez acordar para aquilo. Né? Então a gente percebe que não basta apenas saber. Então, somente o conhecimento não adianta. Eu posso
vir aqui estudar, né? Mas se eu não botar em prática, não vai valer de nada. Não sou eu somente que falo isso. André Luiz, lá no livro Missionários da Luz, psicografia de Chico, coloca: precisamos demonstrar aproveitamento prático das lições recebidas. Então, tudo que eu recebo de lição, eu tenho que demonstrar que eu aproveitei. Então, tudo que eu precisei, como é que é? Eu tenho que demonstrar, né, que aquilo que eu aprendi, eu posso aplicar. Essa é a ideia. Não basta apenas o conhecimento intelectual. Vamos ver que André Luiz também fala isso. Não basta apenas o intelecto. As informações aprendidas necessitam balizar o comportamento. A partir do momento que eu entendi, eu tenho que começar a agir dessa forma. Vejam que a gente sempre brinca, né? Quando a gente passa daquela porta ali, a gente não pode dizer que a gente não conhece mais os Espíritos. Então, a minha responsabilidade aumenta. Por quê? Porque eu já não sou mais aquela pessoa que não tem esse conhecimento. Claro que não é só de passar na porta, mas é da gente ter essa vivência um pouquinho mais. Então, essas informações, como diz André, necessitam que o meu comportamento também seja de acordo com isso que eu já penso. Se a gente for pegar a pirâmide de aprendizagem, o psicólogo, um psiquiatra americano, William Glasser, ele criou essa pirâmide. E de acordo com ele, a percentagem de assimilação de informação é maior quando você interage de alguma forma com o conteúdo. Então, eu consigo aprender de alguma forma quando eu tenho interação, não só de ouvir. Então, ele criou essa pirâmide aqui. Ele coloca 10% a gente aprende lendo, 20% ouvindo somente, 30% observando. Então veja aqui, ele vai abarcando mais coisas. 50% vendo e ouvindo, 70% debatendo com os outros. Então veja que a nossa palestra está aqui nos 50%, vendo e ouvindo. Vamos dizer, vocês conseguem assimilar 50%. 70% debatendo com os outros. Era o estudo de vocês agora. Vejam qual a importância do estudo. Debatendo, conversando, trocando ideias. 80% praticando. Então, aquilo que a gente falou, não basta somente saber, eu tenho que praticar aquilo que eu aprendi. E 95% ensinando os outros. Olha que beleza. Então, vamos dizer, quando você se propõe a dividir aquilo que você conhece, quem que está sendo, melhor beneficiado? É você mesmo. Ensinando os outros, você acaba captando 95%. Então veja que isso é um estudo, não tem nada a ver com o Espiritismo, é um estudo que existe, mas que está comprovadamente, vamos dizer, os cientistas entendem que isso aí está comprovado como correto. Então é necessária atitude. A partir do momento que eu sei que eu tenho que aprender e eu tenho que colocar em prática aquilo que eu aprendi. São as nossas atitudes que demonstram, então, que verdadeiramente já conseguimos assimilar os conteúdos da aprendizagem, a que nos submetemos ou pelos quais optamos por adquirir. Então, é a partir de como eu ajo é que vocês percebem, o Wellington já, isso que ele está falando aí é só de dar um pouco a forma, então, isso aí ele já consegue colocar em prática. Então, é com as nossas atitudes, por isso que muitas vezes a gente tem uma facilidade para julgar os outros, porque eu consigo olhar, mas para mim é mais difícil, porque eu crio uma máscara. Então, muitas vezes eu não vejo defeito em mim e eu vejo nos outros. Alguém já falou isso, né? Que é uma trave no olho, um largueiro. Então, vejam, por isso que Jesus nos inspira o tempo todo. Porque lá atrás ele já nos coloca isso. Então, somos exemplos para os que nos cercam, principalmente os mais jovens. Então, os mais novos, né? Vamos dizer que muitas vezes nem falam, estão prestando atenção, né? E hoje em dia nós temos
novamente voltando para os espíritos que estão vindo, mais evoluídos, vocês já perceberam que os espíritos estão demorando mais a falar? As crianças estão demorando mais a falar? Antigamente, eu lembro, minha mãe falava, com 5 meses, 6 meses, estava falando já. Né? E hoje em dia as pessoas estão demorando, né, para falar. A espiritualidade tem uma explicação para isso também. Né? São espíritos que estão vindo de esferas para auxiliar o nosso desenvolvimento, e estão vindo de esferas onde não se usa mais a linguagem, usa-se telepatia. Então estão tendo dificuldade para voltar para a parte da fala. Por isso demora um pouquinho mais para falar. Mas falam também daqui a pouco, sem problema nenhum. Então o exemplo é muito forte. Então, tem uma historinha que diz que uma senhora, foi levar o seu carro à oficina. E nisso foi com a filhinha pequena. E a hora que ela parou para ir entregar o carro lá, a filhinha pulou no volante lá e começou a buzinar. Ei, sai da frente! A menina gritava. E o mecânico, que simpático, falou assim: ó, menina, amorzinho, não é assim que se faz, não é assim que dirige. O que a menina respondeu? Ah, mas minha mãe dirige assim. Olha o exemplo. Então, é o tempo todo. Então, nós temos que ter essa consciência de que nós somos exemplos, sim. Então, a gente já percebe que não basta apenas conhecer. Eu tenho que experimentar, tenho que botar em prática. Lá na questão 634 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona: por que o mal está na natureza das coisas? Eu falo do mal moral. Deus não poderia criar a humanidade em melhores condições? É a lição de vocês hoje. Não poderia? A resposta é bem longa, mas eu só filtrei para o que a gente precisa aqui. É preciso que o espírito adquira experiência, e para isso é preciso que ele conheça o bem e o mal. Por isso a união do espírito e do corpo. Veja só. Então, não é diferente daquilo que eu falei para vocês da energia. Que eu venho para cá e eu consigo transitar em todo tipo de energia. O que é muito mais difícil quando eu estou na espiritualidade. Então você percebe que não tem nada que a gente consiga fazer, ou que a gente tenha que fazer aqui na Terra, que não exija luta e trabalho. A luta e o trabalho são necessários, o tempo todo. O espírito é experiente nas primeiras fases de sua trajetória. E daí ser bastante falível. Então, tem a experiência e é bastante falível. O que ocorre? O instinto acaba suplantando. Então eu trago o instinto. Aos poucos eu vou aprendendo, vou necessitando menos do instinto. Não que eu não tenha instinto, eu tenho ainda, mas eu necessito menos dele. Porque daí eu tenho livre-arbítrio para escolha. Deus não lhe dá o conhecimento do bem e do mal, do certo e do errado, mas proporcionaria os meios para adquirir tal experiência. Então, apesar de Deus não me dar claramente o que é certo e o que é errado, Ele proporciona como eu escolher esse certo e errado. Por isso que muitas vezes a gente pode achar, vamos dizer, que somos os donos da razão, que o certo está no meu conhecimento e o errado está no dos outros. Tem que saber que cada um está no seu estágio. E todo mundo tem alguma coisa para contribuir com o outro. Não existe ninguém que tenha a verdade toda. A verdade são pedaços que a gente vai juntando. E cada vez, e se a gente olhar há um tempo atrás, basta olhar 1857, quando o Livro dos Espíritos foi escrito. Não tem uma parte lá que tem duelo, era normal, natural, em 1857, as pessoas duelarem. Então, hoje em dia eu falo duelo, então, na época era normal. Então veja como evolui essa nossa compreensão. Cada espírito, porém, o faz da sua maneira, no seu ritmo, ou melhor, no ritmo que julga mais apropriado. Então veja a bondade de Deus. Então, nós sabemos que nós temos que evoluir, mas ninguém está pressionado. Cada um faz a sua velocidade. O importante é a gente aprender
concretizar esse aprendizado no nosso ser, no nosso modo de ser. Esse que é importante. Não importa ficar olhando para o vizinho e falar, não, esse está mais adiantado, eu estou mais atrasado. Não. Todos nós vamos chegar lá. Cada um respeitando a sua velocidade. Então, façamos isso. Mas não deixemos de fazer. Porque é um processo necessário. Ninguém está aqui a passeio. De acordo com o Emmanuel, lá no livro Consolador, psicografia de Chico, novamente, a luta e o trabalho são tão imprescindíveis ao aperfeiçoamento do espírito como o pão material é indispensável à manutenção do corpo físico. Então vejam a comparação que Emmanuel faz. Então, como a gente necessita do alimento, a gente necessita da luta e do trabalho para esse aperfeiçoamento espiritual. Ele continua: é trabalhando e lutando, sofrendo e aprendendo, que a alma adquire as experiências necessárias na sua marcha de perfeição. Então, vejam, mais uma vez, o gancho do estudo de vocês aí, sofrimento. Então, é necessário. Ah, mas eu preciso sofrer sempre? Não, não preciso, mas só que eu tenho consciência que eu estou recalcitrante no erro, que eu estou cometendo esse erro, os erros várias vezes. Então, às vezes, o sofrimento é aquele empurrão, para que eu saia dessa roda de sempre errar e voltar. Então, eu aprendo daí sofrendo. É uma forma de aprendizado. Eu não precisava passar por isso. Então, acabou sendo uma escolha minha mesmo. Então, todos nós percebem que temos erros e acertos. É da vida. A gente não deve se martirizar por isso. Tentativas frustradas ou não. Derrotas e vitórias. Circunstâncias felizes e infelizes. Tudo isso faz parte da vida de todo mundo. São passos importantes em nossa trajetória de espíritos imortais. Desde que percebamos o quanto elas têm para nos ensinar. Então, se eu fico reclamando do que está me passando, não está me servindo de nada. Então, eu tenho que analisar o que a vida quer me trazer nesse ensinamento. Por que eu estou... Eu acredito que não estou falando nada diferente do que ocorre com todo mundo aqui. De repente, eu erro, me martirizo e penso, eu não quero mais passar por isso. E de repente eu estou errando de novo do meu jeito. Quando que eu saio disso? É quando eu aprendo. Quando eu falo assim, o que eu tenho para aprender com esse erro? O que a vida está querendo me demonstrar? É só nesse momento que eu consigo sair disso. Mas é importante a gente não se culpar por isso. Porque de repente a gente fala aqui de erro certo e tal, eu tenho que trabalhar, eu tenho que lutar, e a gente fica mais ansioso do que a gente já está. Não é essa a ideia. Não vamos nos culpar pelos nossos erros. Não deixemos que os erros nos reduzam, então, ao abatimento, à paralisação, à autocondenação. Não são algo definitivo e irreparável. Então vejam que muitas vezes quando eu erro, principalmente quando eu já tenho conhecimento, eu já estou aqui sentado nos bancos espíritas aqui, e ontem até eu estava assistindo, estava em Curitiba e fui assistir a palestra da Federação às 10 horas. E era o Ferraz, o ex-presidente da Federação que estava falando. E ele falou bem isso. Da gente, muitas vezes a gente erra, e a gente fica se culpando, fica paralisado na culpa daquilo, porque já tem conhecimento. O intelectual já está preparado muitas vezes. Só não pratiquei muito ainda isso. Então daí por eu não praticar, eu ainda não estou vivendo daquela forma. E daí eu me abato, me paraliso, fico me autocondenando. Então não façamos isso. Porque é um aprendizado, é um processo realmente. São fatores de atingimento de níveis mais profundos de aprendizado. Então, todos nós vamos errar, vamos acertar, e faz parte da vida, faz parte dessa caminhada. Vamos focar, vamos dizer, nos acertos, reforçar os acertos, e os erros, vamos trabalhar.
evitar que eles ocorram, né? Então, e ao errar, o que a gente faz? Consciente e objetivamente procuramos superar o mal-estar. Superar o mal-estar. Né? Todo mundo erra. Então, a gente supera esse mal-estar. Né? Sem revolta, busquemos alternativas para a solução ou a amenização das consequências do engano. Então, sem revolta. Errei, né? Reconheço. É difícil porque a gente tem que engolir o orgulho, né? Então, vamos dizer, já é um trabalho aí, nesse intervalo, né? Mas daí sem revolta para comigo. E o que eu posso fazer para amenizar isso? Certos de que a descrença em nossa capacidade e o desânimo significam perda de um tempo valiosíssimo. Então não adianta de nada eu ficar descrente comigo mesmo, desanimado. Não, é perda de tempo. Todos nós erramos. Vamos daí em busca da certo, em busca da concretização daquilo. Né? E daí nós veremos que a experiência, a partir do momento que a gente conseguir colocar isso em nossas vidas, né, esse tipo de comportamento, nós começamos a ter paz íntima. Né? Aquela paz que eu vim aqui falar para vocês já, né? Paz de Jesus, né? Aquela que ele nos deixou. Né? Aquela paz diferente. E essa paz a gente começa a ter equilíbrio. Começa a ficar mais equilibrado na vida. A hora que alguém fecha a gente no trânsito, a gente não fica bravo com a pessoa. A gente já faz aquele pensamento. Deve ter alguém, deve estar com mais pressa que eu, deve estar com algum problema. E a gente faz até, muitas vezes a gente consegue fazer até uma oração para a pessoa, para que não ocorra nada demais. Então, a gente começa a ficar mais equilibrado. Esse equilíbrio nos traz o que? Bem-estar. Nossa saúde começa a refletir também nisso. Porque daí eu não estou acumulando. E muitas vezes eu erro, acumulo aquilo, e aquilo me traz o quê? Doença para o corpo. A partir do momento que se eu aceito, não, eu errei, não quero fazer de novo, e vou tentar reparar ainda o que eu tenho que fazer. Eu não fico com aquele peso todo. Então, veja, é um bem-estar, um discernimento do que está ocorrendo na minha volta. E firmeza. Daí eu acabo caminhando mais firme nessa vida. Sem ser aquela música do Zeca Pagodinho, que deixa a vida me levar. Não, eu quero levar a minha vida. Eu não quero que a vida me leve. Eu quero ter essa rédea, esse controle. E eu posso ter. E ela nos traz competência nas escolhas e atitudes. É o direcionar da vida. Eu consigo perceber que eu sou mais competente para minhas escolhas. Que eu começo a acertar mais e errar menos. Então, como que a gente fixa isso? Tudo bem, já sei, já está intelectualmente, como é que eu já consegui aprender isso. Então eu quero começar a colocar em prática. E como é que eu fixo essa prática? Toda aprendizagem requer o quê? Aplicação prática. Então, primeiro eu tenho que começar a fazer. Eu já sei que isso vale. Repetência. Então, aí eu trabalho com aquilo. Vamos dizer, muitas vezes eu vou errar sabendo já. Daí não adianta eu ficar bravo comigo. Não, eu vou repetir, tentar de novo, para que eu consiga fixar isso. Paciência. É aquele esquema de você ter paciência com você mesmo. Fala assim, porque a pessoa fala, como é que você fez isso? Eu perdi a paciência. Ninguém entende que não tem. Eu não tinha paciência. Então eu tenho que começar a trabalhar essa paciência. Porque eu tenho ela. E disposição para que paulatina e definitivamente as qualidades superiores se fixem na minha personalidade. Então, aos poucos isso vai ocorrendo. Se cada um de nós fizer uma análise fria, tranquila, da nossa personalidade, cada um olhando para si mesmo, a gente vai ver que já tem muita coisa boa. Nós já fazemos muita coisa boa. Nós já temos um caminho bem grande já de aprendizado, de fixação de coisas boas. De coisas que a gente não faz, nem pensa
em fazer. Porque a gente já sabe que está errado. Então, isso é uma coisa que a gente tem que dar valor. E a gente vai conseguir para muitas coisas que a gente não consegue ainda hoje, a gente vai conseguir daqui a pouco a gente está fazendo também. Então, é esse exercício de fixação. Eu vou conseguir sim. Então, é uma tarefa diária. Vamos pegar aqui Joana, lá no livro Espírito e Vida, psicografia de Joana, desculpa, psicografia de Edivaldo, pelo Espírito João. Ela enfatiza. Tua tarefa é de sublimação interior no dia a dia. Não tem folga, não tem sábado domingo. Toda hora. Nós estamos agora aqui, e nós temos que ver o que eu estou fazendo para essa sublimação do dia. No interior, ela não fala que eu tenho que fazer alguma mudança em vocês, não. Ela fala cada um por si. Essa mudança é cada um de nós. Para quem sabe discernir, diz Joana, cada dia aguarda uma lição. Todo dia a gente tem uma lição para aprender. Então, o importante é o discernimento. É você saber observar essa lição. Para que a gente aprenda. Cada lição é uma mensagem de experiência. Pelo que Joana resumiu nossa palestra aqui. Cada experiência significa aprendizado. Cada aprendizado representa uma bênção. E cada bênção traduz oportunidade evolutiva. Então, percebem como está ligada a nossa sublimação diária, esse nosso trabalho do dia a dia, esse burilamento para que a gente melhore, para que a gente evolua. Eu não vou evoluir se eu estiver estacionado. Então eu tenho que fazer esse movimento. Então é indispensável que estudar. É isso que a gente está fazendo. Isso que eles estão fazendo um pouquinho antes aqui, a gente continua fazendo ainda. Indispensável. A maioria de nós embaraça-se na própria ignorância, na falta de conhecimento. Então, seria fácil dizer assim, não, eu não quero aprender isso, porque a hora que eu aprender, eu sou responsável por isso. Eu só estou atrasando meu desenvolvimento. Eu posso fazer isso? Posso. Os Espíritos dizem que eu posso estacionar na minha evolução. Eu não vou voltar para trás, não vou. O que eu já adquiri até hoje, não perco. Mas as condições para que eu evolua, essa ninguém garante que eu vou ser melhores ou piores. E, geralmente, se eu deixei passar uma chance de evolução numa maneira, essa mesma chance de evolução vai vir muito mais difícil numa outra chance. Então, não perder essa oportunidade de evoluir. É imprescindível, então, estudar, divisar novos horizontes, repensar a própria história. Estudar, porque muitas vezes os planos que eu fiz para mim mesmo, eu posso repensá-los. Posso não ter mais aqueles planos da juventude, talvez não sejam esses que me trouxeram até aqui. Ou me trouxeram até aqui, mas eu quero mudar agora alguma coisa. Então eu posso mudar. Dora Encontre, lá no livro Educação segundo o Espiritismo, é uma paulista espírita, que trouxe bastante contribuição para o movimento. Ela aponta que a vontade de aprender está diretamente ligada à criatividade. Então, vejam que aquelas pessoas mais criativas, vamos dizer, elas demonstram realmente uma vontade de aprender muito forte. E acabam até empolgando as outras pessoas. Que eles estão perto, então vejam como essas pessoas são importantes, segundo a Dora Encontre. Então é uma responsabilidade que existe nessa nossa conscientização. Pastorino, lá no Minutos de Sabedoria, ele coloca: estar aqui carrega uma responsabilidade da qual urge nos conscientizemos. Então, estar presente, estar encarnado, é uma responsabilidade nossa. Nós pedimos para cá, nós imploramos para estar aqui. Então, o que nós estamos fazendo nessa oportunidade que nós pedimos, imploramos para estar? Ele coloca: convença-se de que o mundo não é um parque de recreio, é um ambiente de trabalho. Então, veja que o Pastorino está bem sintonizado com isso. Então, um ambiente de trabalho.
É todo um pacto que está preparado para que a gente evolua. Não é um feriado, diz Pastorino, que nos tenha sido dado para repousar, mas um curso de aprendizado intensivo. Então nós já estamos, no supletivo. É intensivo isso. A gente já passou várias vezes pelos bancos dessa escola e muitas vezes a gente falhou. Então, estamos tendo a chance de novo. Temos que então que vencer a mesmice. A gente tem, geralmente a gente é meio pacato, né? Tipo, se tudo está bem, a gente nem se mexe, né? Ninguém vem no centro espírita, se está bem, nem lembra que existe Deus. Então, Pastorino diz, nós temos que vencer a mesmice. Ele coloca, procure, pois, aprender o máximo, aplicando a sua vida o maior mandamento, que é ame a todos indistintamente, e verá a felicidade morar dentro do seu coração. Conclui, não conclui, mais um pouquinho. Trata-se de saber extrair de cada circunstância, momento e fato observado, lições e reflexões. Veja que João não falou nada diferente disso. É a mesma coisa. É o oposto da preguiça e da abominação. Então, essa vivência nossa, ela é indispensável, vencer isso, né? Essa paralisação nossa. Então, a gente percebe que são alguns atributos que estão conectados, né? Todos os atributos morais e intelectuais do espírito têm conexão entre si. É aqueles 4 itens que eu coloquei lá no início, né? Eles são conectados. A vontade de aprender está ligada com certas virtudes morais, perseverança, ânimo firme, autodisciplina. Então, tudo isso nos leva à vontade de aprender. Se a curiosidade intelectual não estiver enraizada na vontade moral, ela murcha e não produz frutos. Então, tem que haver essa curiosidade de vir, querer saber. Né? E nós já rompemos essa barreira quando entramos naquela porta e falamos, não, eu quero saber alguma coisa a mais. Né? Não me serve mais a igreja é porque Deus quer. Eu quero saber por que Deus quer. Então a gente veio para cá, né, em busca desse conhecimento, então não vamos deixar isso morrer. Né? Essa vontade de morrer. Muitas vezes as pessoas vêm e daí falam, estou vindo numa palestra, tal, tomo um passe, tomo água e vou embora. Eu só estou transformando uma igreja na outra. Qual é a mudança que eu estou fazendo? Então, essa necessidade de busca dessa curiosidade. Né? Regozijar sempre. Está lá em Paulo, na carta aos Tessalonicenses. Né? O texto não exorta ao júbilo somente nos dias em que nos sentamos pessoalmente felizes. Né? Assevera com simplicidade. Regozijar sempre. Então, está sempre bem. Sempre em busca desse conhecimento. Nada existe no mundo que não possa transformar-se em respeitável motivo de trabalho, alegria e santificação. Todo momento. Então, eu não preciso estar aqui dentro do seu espírito para trabalhar com alegria e santificação. Não, é onde eu estiver. Em casa, no trabalho, na rua. Como Paulo coloca, sempre. É considerado sempre. A gente precisa acordar. Vamos dormir no quarto. Por toda parte há convites à edificação e ao aprimoramento. Todo lugar. Tristeza é ferrugem nas engrenagens da alma. Não está de nada. Muitas vezes a gente tem que passar pela tristeza. Mas para que, de repente, se sinta na necessidade de sair disso. É um impulso. Mas não permanecer nela. Esse é o problema. Lamentação e ociosidade ou resistência do espírito. Então, enquanto eu fico lamentando, eu estou perdendo tempo de construir uma pessoa melhor, um espírito melhor. Então é necessário acordar o coração e atender dignamente a parte que nos compete. Todos nós temos uma missão aqui. Seja ela grande, seja ela pequena, seja ela qual for. O que eu estou fazendo dessa reencarnação? Perceba que nós somos seres imortais evoluindo sempre, segundo Simonetti. Lá no livro Espiritismo, uma nova era, de Richard Simonetti, ele nos diz que nós fomos o princípio espiritual que animou os vegetais, a consciência embrionária que agitou os irracionais,
O selvagem disputava espaço com feras famintas. O homem medieval, as voltas com guerras e disputas. Tudo isso a gente já passou. Então perceba quanta coisa a gente já passou, quanta coisa a gente já evoluiu. Como a gente está bem. Como a gente já esteve. Nós somos um homem moderno. Perplexo, muitas vezes, né? Então, perplexo realmente com as conquistas desse século. A enfrentar complexos desafios relacionados com o desenvolvimento tecnológico. Estava brincando até ontem, lá na Federação, acho que com o Greca. Assim, Greca, nós somos naquele tempo que assistia a televisão preto e branco com o papel celofane colorido na frente. Então, então você fala isso com as crianças, não acredito que se botava um papel colorido na frente da televisão. Então vejam que o que a gente já passou. Então, a gente está nessa caminhada realmente. Assim iremos de degrau em degrau, desenvolvendo potencialidades, aprimorando-nos moral e intelectualmente, crescendo em espiritualidade, rumo ao glorioso porvir, transformando-nos em prepostos de Deus, partícipes da criação. Então a gente está participando de tudo isso. A gente tem a mania de olhar, de repente, porque a natureza, porque o mundo, porque o universo. E a gente coloca como se a gente estivesse fora disso. Nós fazemos parte dessa engrenagem. Nós estamos dentro de tudo isso. Então, vamos dizer, somos peças indispensáveis, como coloca Simonete aqui. E ele finaliza essa parte que eu coloquei aqui, um questionamento. Como está o nosso aprendizado? Como que a gente está aprendendo? Quantos livros temos lido? Que estudos temos feito? Que experiências temos desenvolvido? O que a gente já tem feito? Moralmente estamos melhores hoje do que ontem? Eu consigo fazer essa análise. Estamos contendo nossos impulsos inferiores? Eu já consigo frear alguma coisa? Cultivamos valores espirituais? Tudo isso são questionamentos que a gente tem que ter. Que a gente tem que ter no nosso dia a dia para ver o que eu estou melhorando, como que eu estou fazendo isso aqui. Não sei você, mas eu de repente quero estar nessa terra melhor. Se a gente não quiser, infelizmente, as notícias que a gente tem, ou todo o conhecimento que a gente já tem de outras, da espiritualidade mostrada, a gente sabe que se a gente não tiver melhor, botar esse mundo melhor, nós vamos para um mundo para construir pirâmides, que não vai ser tão bom. Eu não vou perder meu desenvolvimento intelectual, mas eu vou perder muitas das coisas que daí eu vou sentir saudades, né? Então, o que a gente pode parafrasear Saramago aqui, né? Não tenhamos pressa, mas não percamos tempo. Então, vamos fazer bem feito, mas vamos fazer. O Espírito nos deixa bem claro que não podemos perder tempo. Que podemos nos esforçar um pouco e basta a boa vontade. Bem pouquinho esforço. Está lá na questão 909 do Livro Espírito. Quando Kardec pergunta, precisa de muito esforço para melhorar? Minhas palavras, não é Kardec, se vocês pegarem lá, vão lá ler. Precisa de muito esforço? Eu falo, bem pouco. Mas, quantos de vós se esforçam? A gente mesmo se esforça. Precisamos fazer isso. Seria indispensável, então, caminhar, buscar novos horizontes, desenvolver potencialidades, ampliar conhecimentos, aprimorar sentimentos. Tudo isso é necessário. E tudo isso está na nossa mão. Tudo que eu estou falando aqui não demanda dinheiro, não demanda. Cada um por si, vamos dizer, cada um consigo mesmo. Sempre é um bom grupo, até por causa que as pessoas têm esse objetivo, a maioria. Então, um se ajuda o outro quando a gente percebe que a pessoa está se esforçando. Temos um modelo aqui, né? Jesus. Já veio, já passou tudo isso, já deixou todo o ensinamento. Lá no livro A Caminho da Luz, Emmanuel nos diz, quando a Terra foi formada, Jesus já era Espírito puro e perfeito, o preposto de Deus. Está na formação da Terra. No Caminho da Luz tem lá a primeira reunião.
que foi na formação da Terra. Primeira reunião de Espíritos Cristos. Então, aqueles que têm esse conhecimento, que já são. Então, foi a primeira reunião, foi lá na formação da Terra. Teve uma segunda reunião, quando foi para Jesus se encarnar. Então, quando Jesus foi para encarnar, houve uma segunda reunião desses Espíritos. E lá no Caminho da Luz diz que vai haver uma terceira reunião. Não falou quando, nem quando, nem como. Então, nós temos mais coisa para ouvir aí, né? Foi então Jesus, convocado pelo Criador para governar o planeta, com a tarefa de presidir a sua evolução e orientar multidões de espíritos, que aqui seriam trazidos, quais alunos levados a uma escola, para aprendizado específico relacionado com suas necessidades. Vejam, a escola foi formada para que nós pudéssemos ser ensinados, e a escola tem um aprendizado específico para as nossas necessidades. Puxa, e nós estamos perdendo essa oportunidade com tudo isso. Então temos que ter essa consciência. Nós temos que ir em busca aí dessa montanha da verdade. A montanha da verdade é uma historinha que tem uma pessoa que estava embaixo aqui do Manubí, e as pessoas falavam que a verdade estava lá em cima. E ele estava paradinho embaixo, e as pessoas passavam por ele, e ele perguntava: como é que qual é o caminho para a verdade? Cada um dizia que era o seu. E ele estava ali parado e tal, e só quando ele resolveu se mexer e subir a montanha, e quando ele chegou lá em cima, ele divisou, olhou para baixo e percebeu que todos aqueles que passaram por ele estavam certos. Porque todos os caminhos levam à verdade. Mas a gente tem que sair da nossa inércia. Não vou achar a verdade e perguntando para os outros. Eu tenho que buscar. Então, todas as experiências nos levam à luz interior, desde que nos exponhamos ao maior esforço de subir a montanha. Então, esse aprendizado é necessário. Todos os caminhos levam. A gente precisa fazer esse esforço. Isso implica cogitar o bem, exercitar o bem, realizar o bem, habilitando-nos ao encontro sagrado com Deus, na intimidade da nossa consciência. Então, essa é a necessidade. O exercício do bem o tempo todo. Então seremos iluminados. Para a gente encerrar, gostaria de trazer uma parte de um poema de Maria Dolores, está lá no livro Brilha a Vossa Luz, psicografia de Chico e Carlos Bacelli. O poema tem o título Escola, mas eu trouxe só uma escola. Maria Dolores fala o seguinte: nunca censures, trabalha. Perda de tempo ficar censurando os outros. Tem que fazer o meu trabalho, só. Crê, auxilia e não temas. Temos conhecimento de tudo isso. Ninguém mais está aqui numa fé cega. E se eu estou em fé cega, vem e estude. Para que entenda. Cada qual guarda problemas. Nossos problemas são maiores que os outros. Todos nós temos problemas. E isso é normal da nossa vivência. Em forma de sombra e dor. Todos nós somos um pouquinho de sombra, um pouquinho de dor. Mas também somos muito de luz, muito de agilidade. Quem mais serve, mais perdoa, é aquele que se renova. Essa é a renovação dia a dia. Vencendo de prova em prova. Na grande escola. Então veja que Maria Dolores ela coloca bem claro o que é necessário: o trabalho, a mudança e o entendimento, a compreensão nossa. Cada um aceitar como está agora. Aceitar não quer dizer que eu me aceito como eu estou para ficar assim, mas eu me aceito como estou para melhorar. A gente olhar para trás e ver essa construção do nosso passado como uma ponte, e não como algo que eu fiz errado, que é uma ponte que me trouxe até aqui. E eu quero chegar mais longe. Todos nós chegaremos. Então, basta cada um de nós
fazer uso dessa ferramenta toda que está aí para a gente, né, de evolução. Ok? Vamos pensar nisso. Muito obrigado pela atenção de vocês. Oração é minha. Vamos fazer então a nossa oração. Senhor Deus, Jesus amigo e mestre, obrigado por esses momentos em que podemos estar contigo, pois assim o prometeu. Possamos refletir melhor sobre a nossa vivência, a nossa experiência. Sabemos que não estamos sozinhos em nenhum momento. Possamos ser auxiliados nessa busca da luz, luz que já está em nós, ainda encoberta. Possamos cada vez mais fazê-la brilhar, iluminar os nossos, aqueles que nos convivem, aqueles que por acaso cruzarem o nosso caminho. Permita, Senhor, que nessa caminhada eu esteja contigo, não só agora, mas agora sempre. Que assim seja. Obrigado.